Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bom, hoje, gente, eu não tive tempo de roteirizar. Pra quem não sabe, as histórias aqui, eu escuto mais ou menos 2, 3 horas de áudio pra conseguir roteirizar, nem sempre estão na ordem. E com a correria que eu tô aqui, eu não consegui fazer isso e resolvi colocar, então, um quadro que eu já estou há um tempo tentando experimentar. Tô informando para que vocês entendam que eu sempre vou continuar contando as histórias em primeira pessoa e, às vezes, vou trazer esse quadro aqui, que são notícias da semana, onde eu encontre histórias de relacionamentos bizarros com estrangeiros. Nós temos 2 notícias de vários depoimentos de mulheres em situações de apuros por se relacionar com estrangeiros, na maioria das vezes. Então eu vou trazer aqui todos os detalhes que eu consegui buscar. Se você gostar desse conteúdo, deixa nos comentários. Isso não quer dizer que o outro conteúdo vai acabar, tá bom? É só para eu ter uma ideia aí de se vocês estão aceitando essa novidade ou não. Reforçando, as histórias em primeira pessoa continuarão aqui. E se vocês gostarem desse conteúdo, também somo um vídeo por semana desse tipo de notícia. Parece que agora sim ele já foi preso, mas até esse momento ele tinha fugido do Rio de Janeiro para São Paulo. Ninguém sabia aonde ele estava. Graças a Deus encontraram ele, acho que no aeroporto. E as coisas que ele responde não faz muito sentido. Primeiro que ele continua falando, como estereótipo ou não, aquele chinês com a voz dócil, fofinha, falando que ele não lembra do que ele fez, que em nenhum momento ele quis namorar com ela. Ele nega a maioria das coisas e não dá nenhum detalhe sobre tudo que aconteceu. Estamos falando do Chau. Idade, 35 anos. Vendedor de yakisoba. A maioria das pessoas tem no bairro hoje em dia, né? Aquele chinês ou então japonês que faz pastel e yakisoba e que todo mundo vai comprar e que todo mundo gosta. Pois é, esse sempre foi o Chau. Ele veio para o Brasil para conseguir construir o negócio dele, que era uma barraquinha onde ele vendia yakisoba, e tinha poucas chances de prosperar. Mas ele não só prosperou, como ele conseguiu clientes fiéis. E tanto eu, como a minha filha, a nossa família inteira, os nossos amigos, sempre estávamos lá, prestigiando ele, pagando tudo direitinho. E isso foi se criando uma amizade, a ponto dele até visitar a nossa casa algumas vezes. A barraca era na zona norte do Rio de Janeiro, em Pavuna. Ele prosperou tanto que ele tinha 2 imóveis. Um no Jardim América e um em Pavuna. E aí, aqui, alguns falam que a Marcele chegou a trabalhar nessa barraca, nesse trailer dele. E outras pessoas falam que não. O que ninguém percebia é que no meio de tudo isso, o Chau sempre estava de olho nas garotas. E eu digo nas mais novas. A gente também não tinha informação que ele montava festas e nessas festas sempre tinha substâncias para beber ou para usar de outra forma e que ele convidava essas meninas. A gente não sabe até onde o limite foi ultrapassado ou não nessas festas, mas ia quem queria. E até aí não se dá para entender se teve algum risco, se aconteceu algo grave ou não nessas festas. Mas querendo ou não, faz a gente lembrar do Pediri, assim como o italiano que virá na história a seguir. Ele também tinha cachorros nessa segunda casa dele, no Jardim América, e tinha uma funcionária só para ir lá para dar comida para esses bichinhos. Eram 2 pitbulls. A Marcele, ela fazia conteúdos de dança para internet e ela estava fazendo um curso de design de sobrancelha. Era uma garota muito bonita, que chamava atenção e também muito ambiciosa com seu futuro. Pessoas falam, então isso é uma suposição sobre essas festas, de que ele dava essa substância para as meninas para ter relações com elas.
Onde se cruza a história do Chau com a Marcele? Todo mundo era amigo de todo mundo. E o Chau parecia, por muitas amigas que falaram, que ele tinha uma admiração no início um pouco maior, um foco um pouco maior na Marcele. E que isso foi aumentando com o tempo. Porque para ela, isso era só uma amizade e todo esse tempo as pessoas entendiam que era só um vínculo de amizade, que não teria nada firmado como namoro ou algum tipo de relacionamento amoroso. E que todas as vezes que o Chau tentou pedir para namorar ou ficar com a Marcele, ela negava, ela não queria, preferia só manter a amizade. Enquanto esses convites foram feitos, o Chau sim chamou ela para ir no shopping, para ir no cinema, ele levava yakisoba para ela, ou então chamava ela para ir buscar o yakisoba na casa dele, mas sempre sem se firmarem como namorados. Isso não quer dizer que a Marcele não tenha ido nas festas, não tenha aceitado os convites. Muitas das vezes foi falado de que amigos festejavam juntos e a Marcele também estava nesse meio. Depois de muitas investidas do Chau e de muitos nãos da Marcele, parece que na madrugada do dia 12 de junho, do Dia dos Namorados desse ano, agora de 2025, o Chau resolveu então agir de uma forma diferente de tudo que ele vinha fazendo. Muitas pessoas falavam que ele era um homem muito educado, muito sério. Ele agia assim nas redes sociais e também na barraca dele. Ninguém poderia imaginar o que estaria por vir na mente e nas ações do Chau. Aqui, algumas pessoas falam que talvez a Marcele tenha sido convidada para algum tipo de trabalho pelo Chau. Outras pessoas já falam que talvez ele tenha convidado ela a ir pegar um yakisoba, como acontecia na maioria das vezes. A gente não sabe muito bem, a gente só sabe que a Marcele de bicicleta foi então até a casa do Chau às 2 horas da madrugada. Ela não avisou os pais sobre isso, de tanto que ela confiava nessa situação. Só que a Marcele nunca mais apareceu depois dessa ida de madrugada até a casa do Chau. Acontece que na manhã seguinte a Marcele não apareceu, então os pais começaram a procurar sobre o paradeiro dela. E não perguntaram só para as amigas, também chegaram a se comunicar com o Chau se ele sabia de alguma coisa. E ninguém sabia de nada. E a família então resolveu chamar a polícia. E a polícia saiu buscando a Marcele aonde podia e também não encontrou nada. Tudo isso só foi desvendado porque uma cunhada da Marcele, de 24 anos, resolveu pesquisar e investigar por fora. E ela então pediu as imagens das câmeras que ficava na rua que a Marcele tinha ido encontrar o Chau. Lá então foi assistido a Marcele indo até a casa do Chau e depois às 7 horas da manhã o Chau caminhando com um carrinho que ele sempre andava por ali com uma lona azul cobrindo tudo. A Marcele tinha ido até ele às 2 horas da manhã e ele saiu com esse carrinho da casa que a Marcele foi, que é a casa dele em Pavuna, às 7 horas da manhã. Ele foi até a casa dele, então, que estava em construção, e passaram-se 3 dias com essa informação, sem nada específico ou assimilando a Marcele. No meio dessa situação toda, algumas pessoas falam que a Laísa encontrou a ex-mulher do Chau, que tinha acesso a essa segunda chave no meio dessa confusão toda. Outras falam que a Laísa encontrou uma funcionária que tinha a chave do local porque dava comida para os cachorros nessa segunda casa do Chau. Em uma informação se fala que aí a polícia já estava envolvida nisso e que por isso encontraram essa funcionária. E em outra fonte de que essa ex-mulher do Chau já sabia por mensagens que ele tinha feito alguma coisa muito cruel com a Marcele. Independente das duas fontes, a cunhada Laísa conseguiu chegar até a casa, a segunda casa do Chau.
e não imaginava o que ela ia encontrar lá dentro. Ninguém mais estava procurando a Marcele já no dia 14 de junho, aonde a Laísa chega na frente dessa casa. A casa tinha 2 andares, então o primeiro encontro foi com os pitbulls e também viram o carrinho com a lona, mas não tinha nada lá, e a bicicleta da Marcele. Algumas fontes dizem sobre a bicicleta, outras não. Aí no segundo andar, algumas fontes falam que essa mulher que tinha a chave da casa, né, encontrou o braço, e outras falam que ela encontrou a mão, pedaços da Marcele. Eu não assisti o vídeo, mas o que falam, tá? E isso também é supostamente, já que eu não vi. Mas o que falam é que, além das partes desconectas e dos pedaços, a pele, né, teria sido tirada para os cachorros e que tudo isso teria sido desfeito, né, desconectado pelos cachorros, a ponto de só conseguir se identificar ela pela digital. Ninguém tem condição de fazer o reconhecimento, ninguém tem condição de ir até o ML para ver. O que se fala até agora é de que o Shao fez isso por ele ter sido negado várias vezes pela Marcele, por ela não ter aceitado ficar com ele. E que ele saberia que deixando ela lá para os cachorros não teria como ela ser reconhecida depois. Ele fugiu, né, do Rio de Janeiro assim que a polícia entrou em ação para prender ele, mesmo como suspeito nesse momento. E a polícia conseguiu encontrar ele em São Paulo. A polícia investiga se ele faz parte de alguma máfia chinesa, se ele veio para cá foragido. Sim, e as primeiras falas dele depois de confirmar que ele realmente acabou com a vida da Marcele é de que ele não lembra como que fez isso e que eles não eram namorados e ele em nenhum momento queria namorar com ela. Ainda com a voz doce e suave de um homem fofo, respeitador e educado. Pelo menos ele foi preso. E sobre a questão de pesquisa, de como ele fez isso e do que vai acontecer a partir de agora, a gente tem que esperar, mas eu atualizo aqui nos comentários fixados para vocês, assim que a notícia for completa. Bom, apesar do caso não ser de uma depoente e não ter nada online, a gente vê aí questões que são bem parecidas quando se trata de um relacionamento ou de uma troca que vai dar em uma situação ruim, que é a proposta do trabalho, a proposta de dar presentes e as festas. A gente não sabe até onde o que ele falou e deixou de falar. Deixo claro que tudo que eu coloquei aqui são de depoimentos que eu peguei aqui na internet e de notícias em sites. Isso não está nada comprovado com provas pela polícia, tá? Então, nós temos aqui uma situação dentro do que as pessoas estão supostamente falando. E aí, vocês podem acompanhar o caso, eu vou deixar links aqui no comentário fixado. Agora, a gente vai seguir para a segunda história, que também é de um estrangeiro com uma brasileira. Nesse caso, rolou sim um relacionamento e a nacionalidade é de um italiano que também tem essa mesma coisa de festas barra guiri. É meu neném que não tem o movimento da parte de trás. Olha aqui pra mamãe, filho. Netuno. Tuno, dá oi pro pessoal, filho. Dá oi, dá, meu amor. Que coisa mais linda, mamãe. Um italiano por si só já chama a atenção das brasileiras. Agora, imaginem um italiano rico, que se diz ser muito influente no mundo da moda, que conta que está vindo para o Brasil para se conectar, para ser sócio, e que é sócio já de agências de modelos, não só aqui, mas como em conhecimento, em contato com grandes nomes de modelos, como Naomi Campbell,
a Kate Moss, sempre visto nos melhores lugares, com as melhores namoradas, na maioria das vezes modelos, mulheres lindas. E que chega com o papo de que quer investir em agências de modelos aqui no Brasil. Toda a mulher que tinha o sonho de ser modelo, que era bonita, se aproximava dele assim que ele contava que ajudaria numa carreira internacional. Prometia uma carreira promissora para essas meninas. Enchia elas de presentes, idas a restaurantes. Algumas meninas falam que ele já abria aí que o dinheiro dele, depois de uma intimidade maior, vinha também da máfia italiana, que o tio dele fazia parte disso e mandava para ele aqui no Brasil. De festas, de presentes, restaurantes e promessas de um bom trabalho, ele chegava a trazer essas meninas para casa dele. Nessa casa já rolava festas que tinham o quê? Substâncias e toda aquela armação aonde mulheres ali usavam o que ele mandava e acabavam fazendo, topadas ou não, o que ele queria. Esse reinado e todo esse dinheiro foi acabando aos poucos, a gente não sabe por quê. Mas ele vive e viveu por mais de 2 décadas aqui no Brasil, agora com 52 anos, ainda visto como o lutador Andrea. Andrea, idade 52 anos, lutador e agente de modelos. Foi assim, nessa fase mais calma, mas que ele ainda fazia festas e ainda levava pessoas para sua casa, que o Andrea me convidou para ir até a casa dele. Quando eu olhei, a região era uma região de luxo, tinham prédios, casas de muito poder. E ele morava ali, numa casa um pouco mais humilde. Ele dizia que eu ia ser a esposa, a namorada, a mulher, a noiva da vida dele. Quando eu entrei na casa, só depois eu entendi. Aí sim eu fui observar que aquela casa, ela se transformou, né? O chão estava sem tacos, se transformou da parte de fora para dentro. Existia uma sujeira e restos de coisa. E eu escutei também o latido de cachorros que ficavam na parte de trás e lateral da casa. Eu não tinha ideia de que eu ia entrar naquela casa e nunca mais ia sair. Assim como ele fazia com as outras meninas. Elas entravam ali por ganhar presentes, por estar sendo mantida de uma forma confortável, e ele ia manipulando e envolvendo de um jeito que elas iam aceitando fazer coisas piores. Isso aconteceu comigo por causa de uma substância que ele foi me dando e que eu não tive tempo de perceber que eu ia ficando cada vez mais lenta e cada vez mais burra, a ponto de não entender nem a minha movimentação e que eu tinha que sair e que eu não poderia ficar ali. Eu só sei dizer que ele me deu algo muito forte e que quando eu vi, eu estava fazendo todos os desejos relacionais que ele queria e também estava sendo spam por ele e presa. Mas era presa onde eu podia sair se eu tivesse coragem, porque o portão ele deixava de uma forma, deixava aberto, mas pelas consequências e pelo que ele fazia ali dentro comigo, eu sabia que eu não poderia sair. Quando eu vi que ele foi fazendo isso com várias garotas e até descobri que tinha uma garota de 13 anos que ele já fazia coisa pior há muito tempo, eu entendi que ele tinha uma fixação por ver pessoas sofrerem. Essas festas que ele programava desde quando ele tinha muito dinheiro até agora era o ponto-chave de encontro para se conectar com essas mulheres. A minha vida passou a ser estar com ele, ficar perto dele, fazer o que ele mandava, viver para ele. Uma vez eu percebi que ele tinha chegado e eu fui indo de forma ingênua, sair pelo portão para dar um abraço de oi. E eu fui recebida com vários socos no rosto,
que fizeram, então, que já me alertaram, então, de que eu não poderia dar um passo para fora daquele portão, mesmo que ele estivesse aberto. Um dia chegou uma outra menina lá que ela não tinha vindo pela questão dos presentes ou de ser modelo, mas sim pelas substâncias que ela gostava e que ele dava para ela. E ela não teve tempo de entender que ela não poderia sair dali, porque em um certo momento ele já estava falando que ela tinha visto muito ali dentro, que ela sabia de muito e que não poderia mais ser solta. Ela só me viu no momento que ela subiu, porque eu estava na parte de cima da casa, viu minha situação e começou a perguntar o que ela podia fazer para ajudar. Nesse mesmo dia, ele acabou comigo. Ele veio para cima de mim como se eu fosse um homem igual a ele. Então, ele estava ali brigando comigo como se eu tivesse a mesma força que ele ou até mais. Nesse dia, eu realmente pensei que eu não ia mais viver, que a minha vida ia acabar ali. E no mesmo momento que eu tive essa sensação, foi que eu escutei, graças a Deus, o barulho da polícia. Eu não sei como essa menina fez, mas ela conseguiu denunciar, ela conseguiu sair e denunciar ele. Eu já estava ali há mais de 5 meses. Outras mulheres já tinham passado por ali. E ele fazia isso até de ameaçar e de chegar a esse ponto, até com funcionários. Eu não sabia mais quanto tempo eu estava ali. E eu só vi o barulho da polícia entrando, arrastando ele pelos cachorros, que era um modo também, né, de que ele deixava ali certo de que se eu passasse ali, os cachorros poderiam fazer alguma coisa. E ele então foi levado, falando na viatura de que ele tinha tudo comprovado, de que estava legal aqui no Brasil, de que eu era a mulher dele e de que tudo que acontecia ali eu aceitava, de que eu poderia sair a hora que eu quisesse, já que estava tudo aberto. Só que a gente sabe que não foi bem assim. Muitas mulheres, modelos, passaram pela mão dele e não denunciaram nesses 20 anos ou mais. E isso acontecia, assim como aconteceu comigo, porque ele passava uma ideia de que se eu ligasse para a polícia, ele tinha conhecidos lá e nada iria acontecer. A situação, na verdade, só ia piorar para mim. Então, como ele era visto como um homem de posses, de nome, de que conseguia mexer os pauzinhos, ninguém denunciou e ninguém se mexia para contar o que realmente ele fazia e acontecia. Eu tô falando aqui de amarrar com fios, de tanto na parte de se relacionar, como na parte de marcar o corpo, tudo que vocês possam imaginar. E que ele gostava de ver alguém sofrendo, ele fez. Eu saí de lá com a ajuda de um policial, com o meu nariz, a parte da frente do meu rosto toda desfigurada. E agora na esperança de conseguir recuperar até as minhas ações, porque eu ainda tô muito lenta e tô tentando digerir todo o terror que eu passei por mais de 5 meses. No início como uma namorada e esposa dele, e no fim como um objeto que ele usava da forma que ele queria e como ele queria para fazer sofrer. O Andrea, não sei como é que se pronuncia, enfim, ele tá preso, tá? Os advogados de defesa e ele continuam negando de que essa mulher e outras passaram por alguma forma de ficarem presas lá em cárcere. Eles negam tudo isso, falando de que o portão sempre estava aberto, de que ele tem as documentações todas certas. E não voltam atrás nessa situação, apesar de cada dia mais estarem aparecendo mulheres e homens também funcionários que querem dar o seu depoimento sobre o que viveu do lado desse homem, que eles colocam como até psicopata. Mais uma vez, tudo que foi colocado aqui são de depoimentos que eu vou deixar o link da história que eu achei aqui na internet, tá? De pessoas que estão falando, então a gente tem que colocar que tudo é uma suposição até o ponto de que não se tem a confirmação da polícia com provas do que realmente aconteceu, que acredito que logo mais vai sair. Mais uma vez, pela ilusão de trabalho, de presentes, nós temos mulheres que entram nessa situação com o sonho agora do italiano gringo que tem todo esse poder. Eu acho interessante trazer essas notícias aqui para vocês assimilarem com as histórias que nós contamos aqui no canal,
onde eu não posso colocar a identificação de ninguém e onde os roteiros são baseados em fatos reais. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.